Tudo bom, pessoal? Bom, na aula de hoje a gente vai ver sobre o seguinte assunto: arquitetura de TI. Tá? Então, primeiramente, o que é arquitetura de TI e qual a sua importância? Bom, a arquitetura de TI é um setor da tecnologia da informação que planeja, quer dizer, ela se reúne com a gestão e realiza o planejamento, depois ela vai fazer a estruturação, depois ela vai desenvolver o que foi planejado e no final ela vai precisar fazer o que? Realizar um monitoramento do que foi instalado, do que foi executado. Precisa ser monitorado para ver se os processos estão correndo da forma correta. Tá? E através disso prover soluções tecnológicas dentro de uma empresa, garantindo que elas atendam o que as expectativas do negócio, que elas estejam atreladas ao que o dono da empresa quer, certo? Atreladas às necessidades da empresa. Tá? Essas soluções devem envolver dispositivos móveis, softwares, computadores, entre outros serviços tecnológicos. Tá? Então o cara pode prover uma solução através de celulares, através de computadores, através de aplicativos, enfim, de acordo com a necessidade da empresa. Em outras palavras, a arquitetura de TI avalia a situação atual, né, da tecnologia da informação da empresa, calcula os impactos que a TI está gerando sobre o negócio, tá? E identifica a possibilidade de melhorias e prioriza ações que vão gerar mais resultado em menos tempo, de acordo com os recursos disponíveis para o uso. Então, a primeira coisa que vai precisar fazer, antes de mais nada, é analisar como é que está a situação tecnológica atual da empresa. Depois verificar o que é que ela pode melhorar dentro da necessidade da empresa e que custo isso vai levar, né? Porque se for algo mal direcionado, vai fazer o dono da empresa gastar muito dinheiro para uma coisa que muitas vezes não vai nem fazer a empresa crescer. Então tem que estar bem alinhado a questão do que a empresa quer versus o custo para isso. Outro ponto importante a ser analisado é se os processos de TI estão em conformidade com o planejamento estratégico da organização, que eu falei agora há pouco. Afinal, não adianta apenas reagir aos problemas, é preciso atuar sobre os problemas certos, aqueles que vão fazer mais sentido para a empresa. Por exemplo, existe aquela TI tradicional que ela só reage aos problemas, ela fica de parada e aí quando dá um problema na impressora ela vai lá e ajeita, quando dá um problema na internet ela vai lá e corrige, né? Dá um problema na rede de computadores ela vai lá e resolve, né? Essa é a TI tradicional. Já uma TI que tem uma arquitetura, como eu falei agora, arquitetura de TI, que tem uma organização da forma correta, ela vai planejar, estruturar e monitorar novas soluções para o funcionamento da empresa de acordo com a necessidade dela e para o crescimento dela no mercado. É importante ressaltar que a área de TI tem um papel fundamental na formalização de processos de uma empresa, incluindo os processos da própria TI. Tá? Mais para frente a gente vai ver melhor. Então, a arquitetura de TI é uma competência da tecnologia da informação que garante que os processos e as soluções tecnológicas atendem às demandas da organização, gerando conformidade e alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa e assegurando que a área de TI está fazendo ações corretas para entregar os benefícios de forma rápida. Então, um exemplo de TI que não está alinhada de acordo com o objetivo da empresa. Então, vamos dizer que é uma escola, né? Aí nessa escola, eles estão muito preocupados com a questão a TI está muito preocupado com a questão vamos dizer, divulgação da escola, através das mídias sociais e tudo mais. É importante, mas o principal foco da TI tem que ser o que? A manutenção dos laboratórios, tornar os laboratórios cada vez melhores, até que a concorrência, utilizando sistemas que tornem automático as demandas do laboratório, como por exemplo os problemas que acontecem no dia a dia de problema de impressora, problema de computador e tudo mais. Então, normalmente, a palavra arquitetura é utilizada para designar um campo multidisciplinar responsável por projetar e desenhar espaços físicos, como casas, edifícios, até torres, sempre levando em consideração as necessidades humanas e de higiene, conforto e espaço. Mas quando se fala em tecnologia da informação, o termo adquire outro significado. Então, normalmente, a arquitetura a gente imagina isso, né?
Tem um arquiteto que ele vai pegar e desenhar dentro do espaço que você quer morar melhor os ambientes de uma casa, de um prédio, né? Então, no contexto de informática, a arquitetura de TI já entra em outro formato, vamos dizer assim, né? Foi o que eu falei anteriormente. Então, o que é arquitetura de TI? A arquitetura de TI é a parte da tecnologia de informação, como eu falei agora, responsável por planejar, estruturar, desenvolver e monitorar soluções tecnológicas com base nas necessidades do negócio de uma empresa. Essas soluções podem ser a implantação de um novo sistema, a manutenção de um serviço, o manuseio de dados estruturados, como por exemplo, vamos pegar e organizar os dados dos alunos, as matrículas, os endereços, né, as notas, as disciplinas que eles assistem, então organizar os dados, dentre outros produtos e tecnologias. Tá? Então, o que faz um arquiteto de TI? Então, é função do arquiteto de TI analisar o ambiente, né, o ambiente da empresa, o ambiente de TI e o ambiente da empresa. Então, ele vai ter que analisar esses dois ambientes para poder comparar e verificar de que forma a TI pode ajudar na empresa. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é entender o funcionamento da empresa e analisar a TI. Ele deve buscar possibilidades e melhorias. Claro, a função dele é essa, justamente buscar melhorias da empresa através da TI, sempre de acordo com o planejamento estratégico da organização e do orçamento disponível. Não adianta ele querer uma solução mirabolante que o dono da empresa não vai ter dinheiro para arcar. Tá? O ponto de partida pode ser avaliar o funcionamento atual da TI. Então também ele não pode prover uma solução que nem a TI vai dar conta, mesmo tendo orçamento. Tá? O arquiteto de TI deve procurar identificar se as aplicações tecnológicas atendem a todos os requisitos necessários. Tá? Tem que verificar se atualmente o que a TI provê para a empresa é o suficiente. Se não for, a partir dessa análise da TI da empresa, aí, através de uma reunião com o gestor, é que ele vai buscar soluções para melhorar a empresa. Aí diz aqui, logo, fazer uma arquitetura de TI vai além de desenhar a forma como a tecnologia da informação está distribuída. Ela precisa identificar os interesses da organização e fazer o possível para ajudar a torná-lo realidade. Isso possibilita que a tecnologia e a maturidade do negócio evoluam constantemente no mesmo ritmo. Então, se o negócio de TI cresce, se o negócio cresce, a TI precisa estar sincronizada e crescer junto. Porque uma TI mal estruturada, mal organizada, ela atrasa o crescimento da empresa. Né? E aí no mercado tudo é concorrência, né? Se você não está antenado com as novas tecnologias do momento, você acaba ficando para trás. E a TI ela tem um papel fundamental nesse ponto. Então, quais são os benefícios, né, de se ter uma arquitetura de TI na empresa? Então, primeiro, aumento no desempenho dos processos. Né? Então, com a arquitetura de TI bem elaborada, é natural que os processos da organização comecem a performar melhor, quer dizer, funcionar melhor. A tecnologia da informação suporta e automatiza os processos, tornando-os mais eficientes, otimizados e padronizados. Hoje as empresas não conseguem mais se ver, por exemplo, sem um sistema de gestão integrado ou um software de relacionamento com o cliente, né, que demonstra o papel estratégico da TI. Então, como diz esse título aí, aumento do desempenho dos processos. Então, por exemplo, a empresa pode ter um site onde de forma automática o usuário chega lá e já aparece aquele assistente de atendimento automático. E aí qual a sua dúvida? O assistente pergunta, aí você coloca. Na hora que você coloca, o sistema pode identificar a sua dúvida e já botar uma das respostas automáticas. E de acordo com que o cliente for interagindo ali no site, o robozinho vai gerando novas respostas automáticas. Se o robô não conseguir responder, aí sim ele manda para um assistente humano, né? No caso, para ele poder responder aquilo que o robozinho não conseguiu responder. Então isso é uma automatização de processo, é tornar o atendimento ao cliente, nesse exemplo aí, mais rápido. Tá? Garantia de disponibilidade. Para que os processos tragam resultados esperados e a empresa consiga ter lucros, é fundamental que os sistemas funcionem a todo vapor.
Já pensou quanto prejuízo iria gerar se o sistema ficasse fora do ar, né, durante o dia inteiro? Então, você tem um sistema ali que trabalha com vendas, por exemplo. Então, todo dia ocorre vendas através desse sistema. E de repente esse sistema dá um defeito aí por 1 ou 2 dias. Então, imagina o prejuízo que essa empresa vai ter. Então, a arquitetura de TI tem que ter uma solução para isso. Para quando o sistema falhar, ele ter por exemplo, um sistema sobressalente para assumir o lugar daquele. Né? Um servidor falhou, outro servidor vai e assume o lugar daquele. Ou, por exemplo, questão de falta de luz. Às vezes não é um sistema, não é um servidor. Faltou luz, então você tem que ter um gerador automaticamente para funcionar e não deixar o sistema cair, para não gerar prejuízo na empresa. Então, a arquitetura de TI tem que pensar em tudo isso. Outra coisa, melhor distribuição dos recursos. Como falei anteriormente, uma boa arquitetura de TI ela faz com que o dono da empresa gaste de forma correta. Ele vai gastar de acordo com a ideia da TI direcionada para o que a empresa quer. Tá? Um mau planejamento vai fazer o dono da empresa gastar para algo que não vai nem precisar na empresa. Aí o outro, é óbvio, é o alinhamento da TI com o negócio. Outro item importante. Se a TI não estiver alinhada com o negócio da empresa, pode levar a empresa até a falência. Resumindo, ter uma arquitetura de TI é essencial para garantir que as soluções de TI sejam as mais adequadas para o que a empresa precisa, para criar um diferencial competitivo através da tecnologia. Existem outros requisitos para aproximar a TI estratégica, né, do negócio. Isso a gente vai ver mais para frente. Bom, vamos ver agora o papel da TI na padronização de processos. Então, a TI faz parte de todas as etapas na gestão de processos, inclusive a padronização desses processos. Padronizar significa formalizar e documentar os processos de uma empresa, com o objetivo de disseminá-los pelos diversos departamentos e torná-los conhecidos por todas as pessoas da organização. Esse é um dos requisitos necessários para se garantir que as coisas estão sendo feitas corretamente, o princípio básico da governança de TI. Então, por exemplo, numa escola existem vários processos. Por exemplo, a matrícula do aluno, lançamento de notas, quando o aluno dá baixa na questão de atestado para abonar as faltas. Então, cada item desse é um processo padronizado. Então, toda vez que um aluno vai se matricular, existe uma série de etapas, padrões que ocorrem. Toda vez que o professor vai solicitar férias, por exemplo, existem uma série de etapas padronizadas. Tá? Então, esses são processos. E a TI ela atua justamente na padronização desses processos. Por quê? Porque hoje em dia tudo usa informática, tudo está automatizado. Então os papéis foram substituídos por sistemas. Tá? Então por isso que a TI atua diretamente na padronização desses processos. Então, nesse sentido, a tecnologia da informação pode ajudar através de sistemas capazes de automatizar essas atividades, de software que dão suporte à modelagem desses processos. A modelagem seria a organização e estruturação desses processos, entre outras soluções. Outro ponto importante é que a TI funciona como uma espécie de guardião dos processos da empresa, já que normalmente as áreas de negócios chamam a TI para participar do mapeamento e desenho dos processos. Então, como eu falei, exemplo, lançamento das notas dos alunos, lançamento das faltas dos alunos. Vocês sabem que isso tudo é feito através de um sistema, o SIGA. Então houve um momento em que foi reunido o pessoal da área de TI com o pessoal da área de educação, gestores de educação, para padronizar os processos e de que forma um sistema poderia funcionar com essas padronizações. Então a TI atuou aí diretamente na questão desse tipo de padronização através de um sistema. Tá? Então, quando se fala de gestão de processos, é importante ter em mente que uma das partes fundamentais desse gerenciamento é estabelecer formas de mensuração desses processos. Como diriam esses autores, o que não é medido não é gerenciado. Daí é aí que entra os indicadores chave de performance. Então, no caso, através do sistema você consegue
através de determinado sistema você consegue, por exemplo, gerar gráficos, você consegue descobrir, por exemplo, qual a turma que teve a maior média de notas da escola, qual a turma que teve a média de notas mais baixa, qual o aluno que teve a sua média mais alta da escola, ou o aluno que teve a média por turma, a média mais alta. Então, através dos sistemas e as padronizações de processo, você consegue buscar esses índices, tá? São muito importantes para medir a qualidade do funcionamento da empresa, inclusive. Seguindo esse exemplo de padronização, olha, dentro da área de rede de computadores, olha esses padrões aqui, ó. Isso aqui é cabeamento estruturado, então existe uma sequência onde esses fios ficam, uma sequência de cores que organizam esses fios, que é uma padronização. Isso faz com que o cara que for fazer manutenção numa rede de computadores, se ele conhece o padrão, ele sabe a coloração que está, a sequência de cores que está de um lado, e ele sabe que do outro tem que estar essa mesma sequência de cores. Então ele não precisa ir lá naquela ponta lá olhar, porque ele sabe a padronização e já vai colocar na sequência certa desse mesmo lado, do outro lado do cabeamento, no caso, tá? Então, o que é padronização de processo? A padronização de processo consiste em documentar os processos de uma empresa, formalizando-os e tornando-os conhecidos por todas as partes envolvidas, porque não adianta só você padronizar se você não torna conhecido por todos envolvidos na empresa. Por exemplo, não adianta eu padronizar como é que realiza a matrícula dos alunos se os alunos não sabem fazer a matrícula, realizar a matrícula. Então não adianta padronizar como é que você dá entrada no protocolo para abonar suas faltas, onde você protocola lá o seu atestado. Não adianta padronizar isso se os alunos não sabem como fazer. Então tem que haver uma divulgação das partes envolvidas. Essa documentação descreve os processos, estabelecendo como eles devem ser feitos. Então a padronização, além de colocar que tem que ser feito sempre dessa mesma forma, padrão, tem que ser o que? Documentado esses padrões, para que qualquer pessoa que não saiba como é, consiga ter acesso e aprender como é que funciona esse padrão, né? Dessa forma, fica fácil identificar as inconformidades do processo. Então, quando existe uma padronização, fica mais fácil de identificar o que está fora do padrão, tá? Para que seja corrigido. E com isso eliminar os desvios e consequentemente garantir que as pessoas estão fazendo as coisas corretamente, tá? Que é um princípio básico da governança. Além disso, a padronização de processos permite que a performance do processo seja medida, consequentemente torna possível, né, tomar várias ações para a melhoria dos processos. Então o que acontece? Através da padronização você consegue identificar o que está errado e corrigir de forma rápida e de forma correta. Então, aonde a tecnologia da informação entra nessa história? Como a tecnologia da informação dá suporte aos processos? Então, a tecnologia da informação ela permeia todas as etapas da gestão de processos. Existem diversos tipos de soluções de TI no mercado capazes de dar suporte para inúmeras atividades, seja através de um sistema de gestão empresarial, um software de gestão de processos ou até mesmo um simples programa de envio e recebimento de mensagem, tá? Na hora de fazer o mapeamento e a transformação de processos, é possível contar com softwares especializados na modelagem de processos. Então, hoje em dia você tem até softwares, programas para você modelar os processos. Então, aqueles exemplos que eu falei de protocolo de abono de falta, matrícula de aluno. Então, eu quero bolar um processo para fazer cada situação dessa, uma sequência. Tipo, primeiro o aluno vai na secretaria, depois ele vai, acessa o documento padrão, ele preenche, ele envia, o protocolo recebe, encaminha para o professor o atestado que vai abonar as faltas. Então, esse processo que eu falei, exigiu que uma sequência de etapas. Então, existem programas que ajudam a modelar essas etapas, a organizar essas etapas para montar o processo em si, ok? Então, o uso desse software combinado com um tipo de notação, aí dá um exemplo aí de notação, pode ser útil para automação do processo. Isso permite uma integração de sistemas online, centralizando informações preciosas para a tomada de decisão e evitando redundância nos processos. Então, hoje em dia tem sistema que você pode simplesmente ir lá no sistema e realizar sua matrícula. Você não precisa mais ir fisicamente na secretaria, tá?
Assim como, por exemplo, hoje em dia o professor ele não precisa, via documento físico, solicitar as férias dele. Ele simplesmente vai no sistema lá e coloca o intervalo das férias dele e aperta no botão enviar, pronto. Já está feita a solicitação de férias dele. Mas tudo isso foi anteriormente realizado em reuniões para padronizar o processo de férias do professor. E como falando agora, existem softwares que ajudam na padronização desses processos. Tá? Outro ponto interessante é que a tecnologia da informação funciona como uma espécie de guardiã dos processos. Então, ela guarda esses padrões, né, pré-estabelecidos, até porque através dela que foram gerados os sistemas para fazer esses processos. Então, as soluções de TI estão muito ligadas, claro, ao aperfeiçoamento desses processos. Então, o processo que ele existe anteriormente no papel, quando ele é passado para a área de informatizado, né, no caso, através de um sistema, normalmente ele é melhorado. Né? A forma como ele é feito, ele é melhorado e agilizado. Né? Então, por isso que é natural chamar a área de TI para participar dessas padronizações. Assim, assim a TI pode sugerir modificações tecnológicas, ela participando dessas padronizações, que as áreas de negócio não conseguem perceber. Então, por quê? Justamente porque essas áreas muitas vezes não possuem conhecimento técnico das tecnologias mais recentes. Então, além do gestor não entender de programação, de sistemas e tudo mais, ele não conhece quais são as tecnologias mais modernas existentes. Então, por isso que a TI, ela, mais fácil ela entender como é que funciona a empresa e prover soluções do que ao contrário. Tá?